Bem-vindos ao webinário Ações ou CFDs, principais diferenças e características. Peço apenas, e considerando que alguns ligaram-se agora, confirmem-me só que me conseguem ouvir e conseguem ver o meu ecrã sem dificuldade. Perfeito. Vamos então dar seguimento ao webinário. Neste momento o que estão a ver é o site da Invest Bitrader, que podem aceder a partir do site do Banco Invest ou em direto a bancoinvest.pt/bitrader. Aqui acabam por ter alguma informação relacionada com os produtos e com as diferentes categorias de produtos que temos disponíveis na plataforma, o que é interessante para quem procura ter acesso a mais algum conhecimento ou tirar alguma questão. Se repararem aqui na categoria de produtos, tem CFDs, Forex, ações, ETFs, futuros e opções, e se entrarem em cada um deles acabam por ter alguma explicação do que é que são, vantagens e que acabam por vos dar uma ajuda preciosa. Este webinar é focado na questão das ações e dos CFDs, portanto vamos começar por ver aqui o que é uma ação. Certamente muitos já têm experiência em mercado, já transacionaram e conhecem. Essencialmente, uma ação é a unidade de participação de uma empresa. Aliás, tem aqui a definição e são representativos do capital social das empresas em causa. Existe a questão de quando estão detentores de uma ação, o que acontece é que participam na empresa e acabam por ser acionistas e ganham com a valorização da mesma, ou outra componente de rentabilidade numa ação a considerar são também os dividendos, que é quando a empresa tem lucros, decide distribuir parte dessas reservas para os seus acionistas. Se vocês tiverem em ação, o dividendo é recebido por vocês já líquido, considerando que é a única questão em mercados financeiros que é paga já limpa e já com os impostos processados à cabeça, está bem? Portanto, é isto que têm que perceber ao investir numa ação. Estão a investir no capital social de uma empresa que considerem que tem um bom outlook. Podem ganhar pela valorização que essa empresa tem e pela subida da cotação das ações e pelo dividendo que podem receber. Existem empresas que distribuem dividendos anualmente, por exemplo, no mercado europeu, tendencialmente a altura de distribuição de dividendos é entre março, abril, maio, vai depender ali do mercado, mas acontece unicamente uma vez por ano. Na parte americana, por exemplo, a distribuição de dividendos já será feita de forma trimestral. Portanto, há que considerar também esta rentabilidade como investidores. Outra situação que é bastante interessante, a Invest Bitrader não tem qualquer tipo de comissão pelo processamento destes dividendos, está bem? Portanto, essencialmente é isto que se tratam as ações. Nós vamos aqui, eu vou mostrar-vos a plataforma Bitrader. Ou seja, essencialmente o que tem aqui é a possibilidade de verem o layout tipo que nós temos definido para a plataforma. Facilmente eu na minha lista de favoritos adiciono ações ou CFDs de ações que posso querer acompanhar ou inclusivamente transacionar, considerando a hora e que os mercados europeus já estão fechados, o horário de negociação dos mercados acionistas na Europa é das 8 às 4h30, depois tem a parte americana que está neste momento a funcionar, que abriu às 2h30 e que vai fechar às 21h. Por isso vamos nos focar neste mercado para que efetivamente possam ver a plataforma a funcionar. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos de ações e também de CFDs. Vamos começar pelas ações. Tem a Nvidia, a Apple, Microsoft, agora já vai depender dos setores que queiram acompanhar, do tipo de ação que queiram também ter no portfólio. Mas, por exemplo, começando pela Apple, todos conhecem, fabricante e, neste caso, uma das melhores empresas que existem neste momento, fabricante do iPhone, acaba por realmente ser uma empresa bastante interessante. Atenção que este gráfico está a 30 segundos, mas na plataforma podem personalizar sempre a questão da visualização de forma e com o timing que pretenderem e, por exemplo, se colocarem em velas diárias vão conseguir ver que realmente é uma empresa que tem tido uma valorização bastante interessante.
Relativamente a comprar ou vender ações, é bastante simples, depois de adicionarem na vossa lista de preferidos e fazer, imaginem que não tinham aqui a Apple e eu vou apagar, qualquer título na vossa lista pode ser facilmente apagado com o delete do teclado, pronto, ela já desapareceu. Para adicionar, basta-me carregar na coluna dos stickers, escrever ou o ticker diretamente ou o nome do título, se não souberem, fazer Enter e aparece tudo o que tenho que eu escrevi no nome. Neste caso, Apple, aparecem várias, porque Apple Link e Apple Link são bolsas diferentes, podem optar por negociar numa ou noutra, neste caso tem o Nasdaq e a Bolsa do México disponível, vão também ter, por exemplo, na Alemanha, portanto é uma questão de terem atenção às bolsas em causa, nós vamos escolher a no Nasdaq. Fazem OK, e depois aparece o que é que podem transacionar com base na Apple. Há stocks, neste caso acabam por ser ações, não é? Ou CFDs. Se eu quiser então fazer a ação, acabam por facilmente adicionar, como viram, e aqui, como estas janelas estão todas linkadas, o que acontece é que quando eu carrego na Apple, o gráfico assume automaticamente o ativo e a janela de negociação também. Entretanto, se eu alterar para a NVIDIA, por exemplo, o gráfico já alterou também. Portanto, a plataforma está feita por forma a ser o mais intuitiva possível. Relativamente à questão de dar então a ordem, é um processo simples na janela de na order entry ou na janela de negociação, fazem a vossa opção, comprar, definem a quantidade, é nisto que têm que terem atenção ao seguinte. Relativamente à questão de alavancagem, ou tendencialmente noutras plataformas, o que acontece é que o capital que precisam para investir em ações é efetivamente o capital total de investimento. A Bitrader dá alavancagem nos dois casos, em ações e em CFDs, como vamos ver em seguida. A diferença é a quantidade de alavancagem, ou seja, as ações acabam por ter uma alavancagem menor e, por exemplo, se eu quiser negociar, imaginem, 100 ações da Apple, eu vou colocar aqui o tipo de ordem market, que é para ele assumir o preço no momento, e vou agora fazer o meu submit. Aqui aparece-me a pré-visualização da ordem e aparece-me, mais importante ainda, o margin impact, o impacto da margem. É sempre isto que devem verificar, porque para os 15.968 dólares que valem as 100 ações da Apple, o que acontece é que, se olharem para o vosso impacto de margem, nomeadamente para o vosso initial margin ou margem inicial, acabam por ter aqui um valor mais reduzido, ou seja, 3.992. Isto quer dizer que para fazerem este negócio, a única coisa que irá ficar bloqueada na vossa carteira, no vosso saldo, é os requisitos de margem, 3.992 dólares, neste caso, porque isto é uma conta DEM e está em dólares. No vosso caso, já iria aparecer em euros, independentemente do título estar em dólares, o impacto da margem é sempre na vossa moeda base da conta, está bem? E, portanto, isto é fundamental perceberem. Em termos de comissões, também as comissões entre as ações e os CFDs são diferentes, como vamos ver. A demo, o que vos apresenta em termos de comissões, é meramente indicativo. No caso de ações americanas, estaríamos a falar da comissão de 12 dólares e meio, mais imposto de selo. No caso de CFDs, a comissão é 9 dólares na compra, 9 dólares na venda, mais imposto de selo e, portanto, vem aí uma diferença. Relativamente a esta alavancagem, o que vamos ver em seguida quando experimentarmos o CFD é que este valor que vos é pedido é inferior, ou seja, ela é mais alavancada e daí a diferença. Se eu fizer então transmitir a ordem, ela vai-me aparecer aqui na janela da atividade. Neste momento ela já foi executada, se virem já está cinzenta porque não é passível de ser alterada, ela já foi executada no mercado. 159,66 foi ao preço a que fiz a compra. Entretanto, estas janelas podem ser sempre aumentadas fazendo um duplo clique na parte em branco e que identifica a janela. Dá jeito para às vezes terem percepção de toda a informação necessária. E eu já tenho aqui a minha linha da Apple, a minha posição está positiva porque eu comprei, ou seja, estou a ganhar com a subida e com a valorização do título. O meu market value, o valor de mercado, ou seja, é essencialmente a quantidade a multiplicar
pelo preço atual, e neste caso o average price é 159,67 ou o preço médio é 159,67, porque ele aqui já está a deduzir ao preço médio a questão dos custos que tiveram na compra. Portanto, já sabem que a partir deste preço já estão realmente em ganhos, têm que depois também contabilizar a questão das despesas para fecho, mas aqui já sabem que pelo menos as despesas de compra já foram cobertas. Depois tem duas colunas, o P&L e o Unrealized P&L. P&L são essencialmente perdas e lucros. A diferença entre as duas colunas é muito simples. O P&L é o P&L diário e o que acontece é que vos mostra os ganhos ou as perdas do dia ou da sessão de hoje. O Unrealized P&L o que faz é mostrar-vos as perdas ou ganhos gerais da posição. E se repararem, ao porem o rato, aparece sempre também a informação do que é que estão a ver e o que é que se trata. Portanto, é sempre uma ajuda. Imaginem que eu tinha aberto a posição anteontem, a Apple tinha valorizado e eu no geral da posição tinha $100 de ganho. Imaginem que hoje ela estava a corrigir e estava a cair a perder 11. Aí iria-vos aparecer aqui $100 e aqui a perda diária, está bem? Portanto, há alturas em que o P&L e o Unrealized P&L pode estar diferente em termos de positivo ou negativo, porque têm que ter sempre em consideração desde que abriram a posição ou se é da sessão atual. Estas colunas, elas são personalizáveis. O que estão a ver aqui é o preço, o último negócio que foi feito na Apple e a variação que ela tem em termos de moeda. No entanto, se carregar em cima de qualquer nome desta coluna e fizerem, neste caso, Manage Columns ou gerir colunas, tem aqui toda a informação que podem adicionar e é interessante adicionarem, por exemplo, o Company Name, que é para não terem que ver só pelos stickers, acabam por ter toda a informação. E também a questão dos preços, por exemplo, se querem saber o preço de compra e o preço de venda, podem selecionar essa informação, podem selecionar ao mesmo tempo várias com o control, fazem add e ele passa para esta coluna e nesse caso já ficaram com a informação disponível. Fazem apply, ok. E essa informação, se repararem, já está aqui adicionada. Por acaso, em termos de colunas, ficaram aqui, mas eu também no Manage Columns posso personalizar da forma que entender e posso, com estas setas, por exemplo, pôr o meu bid e o meu ask ao pé do last, não é? Ao pé do último preço. E assim já têm a informação organizada, podem aumentar as colunas, portanto, podem fazer do vosso portfólio o que quiserem e personalizá-lo com a informação que entenderem. Relativamente à janela, eu vou escondê-la agora, aqui neste lado. Essencialmente tem ações para fazer a compra, já viram que é um processo fácil. Imaginem que queriam fechar a posição ou associar até barreiras de segurança. Estas funcionalidades que estamos a ver são iguais, quer para ações, quer para CFDs, quer até para outros ativos que tenham na plataforma, está bem? O ideal para fechar uma posição é sempre o botão do lado direito do rato e escolher aqui a opção que diz Close. Porquê? Nos CFDs, vamos ver em seguida, existe a possibilidade de entrar em curtos, que é ganhar com a desvalorização do ativo. Ou seja, se entram curtos em mercado, começam por vender. E para fechar a posição não vão vender novamente. O que vão fazer é comprar. Tem que haver sempre dois momentos num negócio, que é a compra e a venda. A ordem pelo qual iniciam é que vai determinar se ganham com a valorização ou com a desvalorização do mercado. Se entrarem a comprar, como nós fizemos, o que é que acontece? Ganham se o ativo subir, valorizar, para venderem mais caro e ganharem a diferença. Se entrarem a vender, ganham com a desvalorização do título, esperam que ele caia e vão comprar mais barato e daí é que vem o retorno numa posição curta. Porquê que é importante escolher sempre o fecho da posição e não o comprar ou vender? Porque às vezes podem trocar, se estão curtos vendem mais, ou até estão comprados e vão comprar, ao fazerem o fecho. A plataforma automaticamente cria a ordem, ela escolheu logo a venda, escolho logo o valor da minha posição, podia ser este ou podia ser outro, ela preenche automaticamente. A minha única função é pôr como é que eu quero fazer este fecho. Se quisesse fechar agora, o que eu iria fazer era a market e ela iria fechar ao preço atual. Se eu quiser dar uma ordem limite,
o que eu ia fazer era definir o meu ideal de ganho. Imaginem que o meu objetivo era vender a Apple a $170. Eu queria colocar essa ordem, a duração podia ser só para hoje ou para os próximos dias e, portanto, iria escolher ou o Day ou o GTC, correspondentemente, e iria colocar a ordem. Esta ordem ia ficar em mercado, mas só seria executada se este valor fosse atingido. Posso também fazer, adicionalmente, uma ordem stop, em que o que eu vou definir é o meu máximo de perda. Imaginem que eu, para ganhar $11 com a Apple, não estava disposto a perder mais do que 5. Iria colocar a minha ordem sensivelmente a 154. Podem, inclusivamente, fazer as duas ordens ao mesmo tempo para a posição e assim conseguem controlar o vosso risco. E a questão da alavancagem passa a ser controlada e é importante que percebam que o risco da alavancagem não é a alavancagem em si, é os vossos stops e os vossos limites que definem o vosso risco e qual é o vosso máximo de ganho e o vosso máximo de perda. Podem estar alavancados o quanto quiserem, se tiverem stops e limites que realmente garantam a vossa segurança e que vos definam cenários quer de máximos de perda, quer de máximos de ganho, não há qualquer dificuldade em utilizar a questão da alavancagem. Portanto, é importante que percebam que a alavancagem é uma ferramenta interessante, porque numa conta de 5.000 ou de 50, se for necessário, podem estar muito mais diversificados, porque a alavancagem permite-vos terem mais capital disponível para abrir outras posições. Portanto, o que é importante é protegerem todas as posições com estas barreiras de segurança. Podem fazer logo quando colocam ordem de entrada, ou naquela ordem, nós em seguida até podemos ver na do CFDs essa situação, ou podem fazer depois da ordem estar ativa. O que convém é que relacionem o vosso limite e o vosso stop para aqui, para que se um for atingido, o outro seja automaticamente cancelado. Porque pode dar-se o caso em ativos muito voláteis, de ele vir a um preço lá em cima e cair, e se não tiverem cancelado a ordem está lá, não é? Portanto, se relacionarem as duas ordens, é ideal, ficam ali com a posição protegida. Relativamente aqui ao preço, eu vou, por exemplo, colocar uma ordem limite a 170 para verem, submit, aparece-me sempre a confirmação da ordem. É natural que no impacto da margem vejam as margens iniciais e de manutenção negativas. Porquê? Porque se há pouco, quando entraram no ativo, elas apareciam positivas, era valor que ficaria utilizado na margem. O que é que acontece? Vão fechar a posição, este valor vai ficar liberto, vai ficar disponível para novas operações e por isso, quando for executada, o valor da margem é libertado. A margem essencialmente é uma garantia financeira, não é um custo. O que acontece é que do valor global foi-vos pedir aquele valor, fecham a posição, o valor passa a estar disponível na vossa conta, está bem? Vou fazer transmitir. Esta ordem vai ficar aqui, não vai ficar cinzenta como as restantes, porque ela está à espera do preço que definimos como condição para a execução. Se quiserem cancelar, basta carregarem aqui no botão Cancel. Se quiserem alterar, podem alterar quantas vezes quiserem. As ordens só terão custos efetivos quando forem executadas. Para alterar o preço, por exemplo, basta dar um duplo clique, escolherem, por exemplo, 175, fazerem update. Se não fizerem update, a alteração não fica e é fácil de perceber porque a ordem fica assim com sombreado a laranja. Fazem update e então a ordem já ficou alterada e podem fazer isto quantas vezes quiserem, tá bem? Portanto, em termos de ordens de ações, eu vou agora exemplificar uma de CFDs, mas essencialmente é o mesmo mecanismo. Imaginem que eu agora queria fazer, lá está, aquela posição curta que falámos. Vou escolher a NVIDIA CFD. E para fazer então a posição curta, como vos expliquei há pouco, é uma das vantagens dos CFDs, além da questão de menores custos de transação, mais alavancagem, ou seja, menos capital como garantia financeira, permitem-vos as posições curtas. E porquê? CFDs são contratos por diferença. Essencialmente, quando estão a comprar, não estão a tornar-se acionistas da empresa. Não faria sentido que, como acionistas, conseguissem rentabilizar com uma queda ou com uma desvalorização da empresa. Então, nos contratos por diferença, como o próprio nome indica, o que estão a investir é na diferença do preço, seja ela positiva, podem comprar um CFD para utilizar, por exemplo, mais alavancagem, ou porque querem ter menores custos, ou porque querem potencializar um dividendo recebido, por exemplo, mas também podem fazer o short selling. Esta questão do dividendo é importante.
mesmo não sendo acionistas da empresa e estando a negociar uma ação através do CFD da mesma, vão ter acesso ao dividendo se ela o pagar. Têm que considerar aqui uma questão: se estiverem comprados na ação, recebem o dividendo e recebem pela quantidade total, ou seja, pelo valor nocional, o valor global do negócio, não pela questão da margem financeira. Ou seja, imaginem que querem comprar 5.000 euros em Galp, por exemplo, para ir ao dividendo, ou então na Apple também, ou noutras empresas americanas têm bom dividendo. O que acontece é que se quiserem investir lá, imaginem 5.000 euros ou 5.000 dólares, o que acontece é que se fizerem com o dividendo, conseguem potencializar mais a quantidade feita e receber mais dividendo do que fazendo através da ação, tá bem? Portanto, é uma vantagem interessante e, mais uma vez, repito, não há processamento de dividendos, comissão de processamento de dividendos na InvestBitTrader. Relativamente ao CFD, como vos disse, ele permite-vos comprar para usarem estas vantagens, ou então, se acharem que o título vai corrigir, shortar e ganhar com a desvalorização. Para o fazer, é mesmo os mesmos passos, a diferença vai ser a opção que escolhem, neste caso seria sell, não é? Para vender, a quantidade, podemos deixar estar sem na mesma, market, vocês viram que no meu portfólio só tinha a Apple, vamos novamente confirmar, mas vou-vos mostrar. Aqui só tenho o Apple, só para verem que eu não tinha Nvidia em carteira. E agora vamos fazer submeter. Parece-me a confirmação da ordem, sempre confirmar as margens em termos de iniciais e de manutenção, eu já explico a diferença, mas se repararem mais ou menos pela mesma exposição da Apple, que eram cerca de 17.000 dólares, aqui a margem inicial, que era 3.992, cai quase para metade. Portanto, esta é a vantagem dos CFDs. A alavancagem é maior, permite-vos ter que bloquear menos capital para a mesma exposição, está bem? Vamos fazer a transmissão da ordem. Esta ordem está já em mercado, ela está a ser preenchida, vocês conseguem ver aqui a quantidade a aumentar. E neste momento ela já está praticamente a ser concluída e já está. Ou seja, o meu preço de execução foi 165,01 e eu já tenho aqui a Nvidia. Se repararem, a minha posição é diferente. Porquê? Porque eu na Apple comprei e, portanto, a posição é 100 positivos, é verde, acaba por ser um sinal positivo. Mas na Nvidia eu entrei a vender e, portanto, estou negativa e ganho com a desvalorização. Portanto, vocês aqui têm sempre uma indicação para saberem exatamente se estão comprados ou vendidos e se ganham com a subida ou com a descida do título. No valor do mercado, isso também é perceptível porque ele é negativo, ou seja, se tivesse positivo como na Apple é porque eu estava comprado. Como estou a shortar, estou negativo, não quer dizer que esteja a perder, nada do género. Isto é apenas o valor face à cotação atual multiplicado pela quantidade. Está negativo porque eu estou curto e eu ganharia se a Nvidia, neste caso, descesse abaixo do meu preço médio, que são os 65 certos. Já referi que os 165, o preço de execução e o preço médio pode ser diferente, porque aqui o preço médio já contabiliza com a questão dos custos da primeira ordem que fizeram, neste caso de venda. Se eu quisesse agora fechar a posição, lá está, eu não tinha que estar preocupada se estava comprada ou vendida, carregava o botão do lado direito do rato, close, e tenho aqui agora a possibilidade de colocar uma ordem. Uma questão que tenho que ter em consideração, que falámos já há pouco dos limites e dos stops para limitar ganhos e perdas. Na Apple, eu estava comprada. O meu limite no objetivo de ganhos ia estar acima do meu preço médio, acima dos 159,67. Na Nvidia, eu estou curta, ou seja, o meu limite inverte. Eu ganho se ela cair, portanto, ganho se o preço ficar abaixo dos 165. Portanto, limite é sempre para ganhos e tem que ter sempre em consideração isto, porque se puserem o preço do lado contrário, a ordem é automaticamente executada. Portanto, se estão curtos, o limite é que o objetivo é que ela caia, não é? Portanto, o vosso limite estaria abaixo deste valor. Podemos pôr, por exemplo, 160 e ela chegando cá em baixo iria encaixar 5 dólares por cada uma delas, estamos a fazer 100, 500 dólares de ganho pela desvalorização. E quando chegasse aos 160 eu ia comprar, ou seja, ia fechar o meu negócio e comprar porque entrei inicialmente a vender. Se eu quisesse por uma barreira de perdas, tal e qual como o limite, isto agora está ao contrário.
Na Apple as minhas perdas estão em se ela desvalorizar abaixo dos 159. Nem a Nvidia. As minhas perdas estão se ela subir, porque eu investi na descida e nunca podem ganhar nos dois sentidos, é só num. Se compram, ganham se ela subir e perdem se ela desvalorizar. Se estão curtos e venderam, ganham se ela cair e perdem se ela valorizar. Portanto, aqui o meu stop seria acima, por exemplo, não, para ganhar os 5 dólares eu não queria perder mais do que 2 e então ia pôr o meu stop nos 167, não é? 2 dólares acima do preço a que vendi para ter a minha barreira de segurança ativa. E entretanto, eu posso inclusivamente mostrar-vos a questão das duas ordens para a mesma posição. Eu vou só pôr aqui o ecrã mais pequeno, que é para vocês conseguirem ver, está bem? E, por exemplo, eu queria pôr na NVIDIA uma proteção nos dois sentidos. O meu stop ia ficar nos 167, mas agora eu queria pôr um limite também. Tenho que vir ao avançado e tenho que escolher One Cancel Another, porque é aquilo que vos estava a explicar, que é uma cancelar a outra automaticamente, porque eu quero que se o meu limite for atingido, o stop desapareça, da mesma forma que o stop, se for atingido, o limite desaparece. Eu vou por aqui Buy, porque é o que estamos a fazer, o contrato ele já deixa aqui selecionado. Se eu aqui pus a stop, aqui vou pôr o limite, a quantidade. Ele mostra-me da posição, eu não preciso de decorar, a plataforma mostra. E aqui iria pôr então os 170. Peço desculpa, os 160. Que é para baixo, porque estamos vendidos. Duração GTC, porque estas ordens é conveniente não estarem para expirar no próprio dia, porque senão no dia a seguir, mesmo que ela vá a um destes valores, a ordem já foi, já não existe, já foi cancelada e, portanto, não está lá. Podem fazer submeter e aparece-vos este ecrã. Este ecrã, o que é que vos está a mostrar? As duas ordens que estão a colocar são as duas de compra, não é? Porquê? Porque estão vendidos e para fechar a posição é sempre a ordem contrária, se entraram a vender, compram. Pela quantidade certa, o stop a 167, ou acima do preço que entraram, e o limite a 160, abaixo do preço que entraram, e com duração GTC. Têm também aqui, então, lá está novamente as questões das margens negativas, porque vão libertar capital. Porquê que agora estes saldos já nos aparecem diferentes? Porque esta margem, initial margin, na current, o que aparece é, nesta primeira coluna, o que é que a vossa conta tem neste momento? Com a Apple e com a Nvidia, eu tenho margens iniciais usadas de 6.344 e tenho margens de manutenção utilizadas de 5.873. Se eu fechar esta posição, a parte da Nvidia vai ficar liberta, vai haver uma subtração ao que está bloqueado neste momento e eu vou ficar exclusivamente com o que está bloqueado para manter a posição da Apple, não é? Que neste caso são 3.989 dólares, quer em margem inicial, quer em margem de manutenção. Duas notas. As margens iniciais de manutenção não somam entre si, elas intervêm para valores diferentes. O vosso valor de conta, que no meu caso são 974.748 dólares, ele é afetado pela margem inicial que eu tenho utilizado, no sentido em que um menos o outro vai-me dar o meu valor disponível para abrir novas posições, ou seja, a margem inicial que já têm bloqueada vai interferir para o valor que têm disponível para abrir novas posições. A vossa margem de manutenção vai interferir para uma rubrica contabilística diferente, que é o vosso excesso de liquidez e a vossa cushion, a vossa almofada financeira, ou seja, o meu valor de conta menos a minha maintenance margin, ou margem de manutenção, o que me dá é o valor que eu tenho disponível para perder com as posições que eu tenho neste momento abertas. Vêem a diferença? Um é para abrir posições que não estão ainda em carteira, novas posições que queiram. A outra é para fazer face a perdas que podem ter quando o mercado vem contra vocês nas posições já abertas. Segunda nota, além de não serem cumulativas, vai depender dos ativos as margens que vos aparecem. Não é conveniente decorarem de todo, simulem sempre uma ordem e vejam o que é pedido, porque estas margens não é linear. Para a Apple pode ser de uma forma, para a Nvidia pode ser de outra, para o BCP pode ser de outra, para a Jerónimo igualmente.
Uma coisa que vai ser sempre igual, se fizerem ações, a margem inicial e a margem de manutenção vai ser exatamente igual. Como veem aqui, que é o que fica da Apple, é esta a margem da Apple. Nos CFDs isso não acontece. A margem inicial vai ser sempre superior à margem de manutenção. Isto porquê? Esta plataforma é muito amiga do investidor, ou seja, ela tem vários sistemas de proteção e várias características que vos beneficiam. Nomeadamente isto é para evitar a alavancagem excessiva, ou seja, como vos vão sempre bloquear mais capital que vai interferir depois nas posições que podem ainda abrir, isto evita que se alavanque excessivamente. E o que eles fazem é, dos 2.355 que foi pedido para a Nvidia, mesmo assim foram libertos praticamente $500 para fazer face a perdas de mercado com a posição aberta. É por isso que a initial margin, ou a margem inicial, é sempre superior à margem de manutenção. É porque nos CFDs é-vos pedido um requisito maior para entrar em novas posições, mas dão-vos uma liberdade maior em termos de aguentar perdas. Portanto, isto é algo interessante para os clientes. Eu vou fazer apenas overwrite and transmit, ou ignorar e transmitir. Ele dá-vos sempre uma data limite, neste caso é o final do ano, 31/12. Vou fazer OK. E estas duas margens já aqui estão. Se repararem, ela tem este link aqui atrás, exatamente a indicar que as duas estão relacionadas. Se eu cancelar uma, a outra automaticamente é cancelada. Se uma for executada da mesma forma, a outra também desaparece. Relativamente à questão de ordens, às diferenças entre ações e CFDs, posições longas, curtas, pressário, existe alguma questão que tenha surgido até agora? Entretanto, podem sempre ir colocando as vossas questões e eu posso ir respondendo também conforme elas vão surgindo, tá bem? Outra questão que eu queria salientar, relativamente a ações e CFDs. Eu, por exemplo, vou chegar aqui a Microsoft para baixo, que é para vos mostrar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a ação e tenho aqui o CFD do título. Vocês conseguem ver sempre isto, porque aquilo que não disser CFD é a ação. E se repararem, o bid e o ask, o preço de compra e o preço de venda, são exatamente iguais num e no outro. Isto é porque a nossa plataforma os CFDs são DMA, Direct Market Access. Isto é muito interessante e lá está, protetor do cliente. Porquê? Porque existem plataformas de outros brokers nacionais em que isto não acontece e a maioria delas não é assim. Até porque para dar ordens com CFDs em DMA, as ordens costumam ser à volta dos $50 de compra e $50 de venda. Aqui são 9, não é? E por definição já tem esta transparência. E é transparente porque o que está a acontecer é quando estão a negociar no CFD, a ordem que dão entra no livro de ordens da ação e, portanto, o que estão a ver ali, a diferença dos 91 para os 98 e que vai flutuando, o spread, é o spread puro de mercado, definido pelos 4 principais bancos mundiais. O que acontece é que muitos brokers têm as comissões incluídas nesta diferença, tem um spread lá e é a comissão que aparece lá. Aqui isso não existe, a única comissão que tem é aquela que aparece na janela de transação. Mas o bid e o ask que estão aqui a ver é o puro de mercado, ali não há nenhuma comissão envolvida, tanto que se ligarem a outras plataformas e compararem os preços, eles não vão ser iguais, porque lá está, as comissões estão ali incluídas. Isto quer dizer que o broker tem interferência sobre a formação do preço. Aqui tem a garantia que isso não acontece. O preço é transparente, ou as ordens que dão em CFDs é diretamente no livro de ordens da ação, não há interferência e acaba por realmente ser muito mais transparente para o cliente e em alturas de volatilidade excessiva ou em alturas em que o broker simplesmente decide aumentar o spread, acabam por às vezes nem ter percepção que isso acontece. Aqui isso não acontece porque já sabem que a comissão é sempre aquela e não altera. Portanto, CFDs em DMA é um ponto extremamente importante que esta plataforma tem, porque vos ajuda a salvaguardarem a questão da transparência e também, lá está, protege o investidor. Portanto, é importante terem a percepção disto.
Relativamente também a custos de financiamento, sim, porque estamos a falar de alavancagem, existem custos associados, são calculados com base diária, é chamado juro diário. O que acontece na Invest Trader é que nas ações não existe essa comissão associada. Se estiverem a negociar CFDs, existe um juro diário que vai depender dos valores nocionais, ou seja, global do negócio, não da margem que fica bloqueado, e neste caso vos é aplicado. Agora, considerando que, por exemplo, tem 9 dólares na compra do CFD, na venda dá 18, na ação tem 12 dólares e meio na compra e na venda dá 25, esse diferencial pode perfeitamente ajudar a suportar a questão dos custos. Ou seja, eu diria que para posições a mais médio e longo prazo, estaríamos a falar certamente mais de 6 meses, as ações poderão ser mais indicadas, os CFDs para coisas mais a curto prazo, ou que envolvam uma estratégia em termos de ganhar com a desvalorização do ativo, está bem? Relativamente também à questão dos dividendos, não existe processamento ou comissão sobre o processamento de dividendos. Mais uma questão que é importante percepcionarem, um dos documentos que preenchem para ativar a Bitrader é o W8N. É extremamente interessante terem este documento preenchido, porque ele previne a dupla tributação dos dividendos no mercado americano. Nem todas as plataformas têm, ou nem todas as plataformas o dão ao cliente, o que é um erro, porque por dividendos recebidos no mercado americano, e como disse no início, no mercado americano assistimos ao pagamento de dividendos de 3 em 3 meses, o cliente pagaria sem o W8BAN 30% do imposto americano, mais os 28% nacionais. Se tiver o W8BAN preenchido, como aqui tem sempre essa tributação passa para 15% do imposto americano, mais os 28% nacionais. Portanto, acaba por ser uma vantagem ter este documento ativo e realmente tem esta vantagem mesmo estando a negociar no mercado americano. Eu diria que essencialmente acabam por ser estas diferenças essenciais. Existem depois ferramentas que nós temos para vocês analisarem quer o CFD, quer a ação, que são importantes, não só a questão dos gráficos, mas também a questão da análise fundamental. Esta plataforma é das mais completas nesse sentido e disponibiliza-vos imensas ferramentas para conseguirem fazer análise fundamental. Aliás, aqui, por exemplo, no Analytical Tools têm um Analyst Research, por exemplo, e aqui vão ter tudo o que é research que é feito para a ação. Tem, por exemplo, o Reuters Stock Report Plus. Isto é um research que nós temos sem qualquer tipo de necessidade de subscrição. Ele está-vos automaticamente disponível. Ele está-me a gerar um PDF que vai abrir. Ele abriu aqui deste lado, dê-me só aqui um instante, pronto. Este foi o PDF que ele abriu, é um report com 11 páginas e está disponível para praticamente todas as ações que têm interesse, ou são as maiores, pelo menos, e este report dá-vos alguns dados financeiros da empresa, alguns rácios, dá-vos também face aos peers, ou seja, face à concorrência, quais são as classificações das diferentes. Tem aqui, por exemplo, esta com uma classificação de 10, tem a NVIDIA aqui com classificação de 5. Tem também as recomendações dos analistas, tem o que é que provocou aqui as descidas ou subidas de rating, nos highlights, e depois tem uma série de análises, nomeadamente em termos de earnings, fundamentals, risco, avaliação, price momentum. Portanto, são reportes que vos estão disponíveis sem qualquer tipo de custo associado e basta terem a Bitrader a funcionar para terem acesso a eles também. E quando digo isto, mostro-vos também, por exemplo, nos fundamentais, tem a parte da empresa. Esta janela que vos vai aparecer, e podem agregá-la no vosso ambiente de trabalho aqui da Bitrader, está bem? Ela tem a descrição do que é a empresa, onde é que ela negocia, quais são os horários de negociação, os rácios financeiros, tem o dividendo e tem também aqui também a parte do crescimento do dividendo. Tem aqui inclusivamente o board e quem é que o constitui, e depois tem várias informações, inclusive
inclusivamente tem os statements, a parte financeira e o que é que eles lançaram em termos de números. Tem, por exemplo, os ratings dos analistas, tem este ecrã que vos permite, por exemplo, eu vou só alterar para a Apple para terem até aqui uma percepção melhor. Eu consigo ver como é que o rating dos analistas está a evoluir, consigo ver qual é o rating maior, o mais pequeno, a média, consigo ver quantos é que estão outperform, hold, underperform e consigo ver inclusivamente para as diferentes casas. Portanto, isto sem qualquer tipo de necessidade de subscrição. Tem ainda, por exemplo, o short interest, acabam por poder ver quais se as posições curtas no ativo estão a subir ou a descer e tem calendários de dividendos, quer os históricos, quer os que vão ser agora no futuro pagos, nomeadamente também as dividend yields. Portanto, acabam por ter toda esta informação disponível na plataforma, não precisam de andar a saltar de site para site, até porque as notícias também estão aqui incluídas, conseguem ter aqui, por exemplo, o calendário económico, conseguem ter as notícias, conseguem ter a Bloomberg TV, por exemplo, que é uma ferramenta extremamente interessante, acaba por efetivamente terem esta vantagem e é realmente uma ferramenta muito completa. Quer para a análise à ação, o CFD, a forma como analisam tecnicamente ou fundamentalmente é igual. Depois o ativo tem as vantagens que já expliquei, quer para um lado, quer para o outro, em termos de custos, têm que sempre contabilizar também a vossa estratégia em termos temporais, mas realmente são duas ferramentas que são importantes para os investidores e que vos permitem diversificar a carteira. Essencialmente porque também os CFDs têm outros ativos disponíveis, ou seja, acabam por ter não só CFDs sobre ações, mas CFDs, por exemplo, sobre índices, em que podem negociar diretamente o S&P 500 ou, por exemplo, o DAX, e aí o que estão a negociar não é uma ação apenas, ou um CFD sobre uma ação apenas, é um conjunto que constitui o índice. Portanto, para fazer cobertura de carteira, os CFDs, através, por exemplo, dos índices, são extremamente interessantes. Ou até mesmo para cobrirem uma carteira de ações, imaginem que têm uma ação e que sai uma notícia prejudicial. O que é que acontece? Vocês têm uma carteira, a ação está comprada, não é? Podem abrir uma posição curta no CFD e a partir daquele momento a evolução que possa acontecer está coberta uma pelo outro, não é? O que ganham do lado perdem do outro e vice-versa. Portanto, atenção, porque os CFDs não são só um ativo para especulação, eles são também um ativo que vos permite fazer uma cobertura de risco, está bem? Portanto, o importante é perceberem as características de cada um, tirarem as vossas questões, estarem confortáveis. Nós também estamos disponíveis, neste caso, para clientes até às 21 horas, todos os dias, das 8 às 21, para quem ainda não é cliente. Podem sempre enviar um e-mail ao gestor de conta ou inclusivamente contactar até às 6. Alguma questão que ainda tenham, aproveitem e coloquem. Eu tenho todo o gosto em, neste caso, vermos aqui algumas dúvidas que possam ter surgido. A plataforma tem várias APIs disponíveis que podem ser configuradas e, Nuno, eu posso lhe fazer chegar, por exemplo, para o e-mail essa questão. Mais alguma dúvida? Algoritmos. Assim, a plataforma tem disponível vários tipos de ordem, com base não. A diferença entre algoritmos, por exemplo, e ordens normais é o critério de execução. Ou seja, estamos a falar até agora em critérios de execução unicamente direcionados em termos de preço, não é? Foi o que vimos: stops, limites, markets. Algoritmos têm com base outros critérios, nomeadamente, por exemplo, timing, só executam, por exemplo, uma X ou uns X minutos antes da ordem de fecho ou depois da hora da abertura, ou até volumes, ou inclusivamente outros critérios que podem definir. Eu posso também enviar essa informação. Para ativarem a Bitrader, a Bitrader não tem qualquer tipo de custos.
O que acontece é que para quem é cliente do Banco Invest e já tem uma conta à ordem aberta e funcional, a única coisa que precisam de fazer é uma adesão online e que efetivamente depois é concluída e ficam com acesso à plataforma. Para quem não é cliente do banco, a única coisa que tem que fazer é fazer uma abertura de conta, não tem despesas também associadas, e na sequência da mesma fazer a abertura, neste caso é a ativação da plataforma. É um processo rápido, pode ser tratado online, inclusivamente no nosso site, eu vou aqui mostrar-vos. Tem aqui a parte de abertura de conta, abrir conta, e é só seguirem os passos aqui indicados. Entretanto, em termos de custos, só terão mesmo, em termos de compras, vendas que façam, vai depender de ativo para ativo, e também em termos de alavancagem ou cotações em tempo real que queiram subscrever, existem ativos que já têm as cotações em tempo real sem custos, são oferecidos pelo banco, existem outros que efetivamente terão de fazer a subscrição. Mais alguma questão? Existe um valor mínimo associado, ou seja, a BitTrader, o valor mínimo para iniciar uma carteira são 5.000 euros de alocação. Mais alguma dúvida? Obrigada pelo vosso feedback e, entretanto, qualquer questão que tenham, estejam à vontade. Eu estou sempre disponível através do e-mail bitrader@bancoinvest.pt ou através do meu e-mail direto. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, entrem em contacto ou através do 800 210 160 e, entretanto, qualquer questão que se recordem ou qualquer dúvida que queiram colocar adicional, estaremos cá para vos ajudar. Vou dar então como terminado o webinário. A continuação de um bom dia. Obrigada.